Tudo bom, Jonatas? Como é que tá? Tudo certo? Jonatas, vou gravar esse vídeo para te apresentar então a próxima etapa aí do teu projeto, tá? Que a partir daquela aprovação que a gente fez já da fase de layout, então a gente avançou agora, né, para a fase de maquete eletrônica, tá? Só para te explicar assim, essa fase, ela é uma maquete eletrônica bruta, tá? Então, o que que eu quero dizer com isso? Né, mais para a gente ver a questão volumétrica, tanto externa da residência, como também internamente, tá? Depois que a gente aprovar toda essa parte volumétrica, a gente parte daí para um fotorrealismo, onde tu vai ter uma melhor noção de cores, de texturas, mas nesse momento agora, basicamente, o que a gente precisa ver é a questão conceitual da volumetria de todo o espaço, e depois a gente avança aí para um próximo estágio, uma próxima etapa, tá ok? Vou já levantar aqui o modelo para que tu possa já ir te identificando, tá, com o modelo da casa, né, que a gente usou exatamente a estrutura ali da box modular, agregando, né, ainda uma base de concreto e um deck, certo? Com um pergolado na frente, que tu estava querendo ali ter aquela área, né, à frente da residência. Eu vou botar isso aqui em cores, tá? Deixa eu só ver aqui. Vamos botar em cores para ver pouco melhor a materialidade de todo o contexto. Eu não aprofundei tanto, eu não coloquei dentro do terreno, tá? Tá como um elemento solto, porque eu não quis avançar muito no projeto, né? Para primeiro avançar contigo em pequenas partes, tá? Para a gente ir pouco a pouco avançando cada vez mais. Mas, obviamente, na próxima, né, a gente vai estar inserindo dentro do contexto do terreno, dentro do contexto da topografia, tá? Mas, como a gente já sabe, né, a casa ela vai ficar um pouco mais suspensa no terreno, com uma base feita em concreto, que é uma base em concreto, com os pilotis. E sobre isso a gente tem, né, a parte aqui de decks, e a gente tem os pilares aqui, esse pilar ele prolonga, e a gente tem uma estruturinha metálica aqui, que a gente pode ter uma espécie de um pergolado, tá? Aqui tá como um pergolado vazado, mas daí é de ti, né, se tu vai querer fechar ou não esse pergolado. Aqui ele tá com um pergolado vazado, mas tem a possibilidade de fechar ou com vidro ou com policarbonato, ou daqui a pouco uma telha mesmo, tá? Daí a gente vai ter que pensar um pouquinho melhor aí como fazer a cobertura, tá? Logo aqui então a gente tem essa área externa, que era aquela área que tu estava querendo, então a gente pode ter uma areazinha de estar externo, tá? Aqui a gente tem a janela que faz toda a volta na parte ali da cozinha e da área social, que fica exatamente na altura da bancada, tá? E tem uma altura para que se propicie ter armários aqui sobre a bancada, né? Então ela é uma janela de fora a fora, né? Bem alongada, tá? Mas ela não é muito vertical por conta dos móveis e por conta da marcenaria. Então a gente tem uma janela aqui um pouco mais baixa, tá? Aqui a gente tem nos dois lados da a box modular sempre precisa ter a calha, e a calha sempre é externa, tá? Daí depois até a queda dessa calha a gente vai botar, tipo, dá pra gente fazer aqui uma corrente que a água caia, né, por essa corrente, algo mais leve aqui, né, que não fique marcado um cano descendo aqui, né, mas a gente pode pensar algum elemento aqui que a água escorra a partir dele, tá? Que mais aqui? Bom, acho que basicamente é isso, tá, que eu queria te explicar aqui dessa parte aqui mais externa, digamos assim, né? A gente tem aqui o aparelho do ar-condicionado, que fica por esse outro lado aqui, né? O acesso do módulo, ele aqui vai estar a estrada, né, e daí tu vai poder entrar com o carro para cá. Então, assim, como ainda não tem um contexto, não tem um terreno ainda, tá, eu não fiz aqui a parte da garagem, né, a gente tem que locar o espaço da garagem. Daqui a pouco, se quiser ter o reservatório, o espaço do reservatório junto da garagem, junto com o espaço do aquecedor de passagem, que não está dentro do módulo, então a gente vai ter que colocar externamente o aquecedor de passagem, a garagem, o reservatório, tá? Daí a gente vai ter que pensar nesse contexto mais externo. E internamente ficou puramente a casa, tá? Então esses elementos não entram dentro da casa. E pelo que eu vi, o terreno, tá? Para a gente fazer o carro entrando embaixo da casa, a gente ia ter que suspender muito a casa,
ou a gente vai ter que escavar bastante esse lado aqui do terreno para o carro entrar embaixo, tá? Isso é um custo extra. Então vai sair mais barato se a garagem for ao lado da residência e a residência levemente solta no terreno com esses pilotis que a gente está vendo aqui, ó, tá? Vamos dar uma entradinha dentro da casa para que a gente comece a ver a concepção espacial. Aqui, basicamente, eu envelopei toda a casa com a marcenaria, tá? Então tudo aqui tá marcenaria. A gente tem aqui a porta de acesso do banheiro, tá? O banheiro principal tá aqui e aqui tá o lavabo, tá? Aqui a gente tem a geladeira, né? Dá para ver bem direitinho, uma geladeira aqui de baixa litragem. Depois esses eletrodomésticos, para a gente poder avançar no projeto, a gente vai precisar ter a definição de todos os eletrodomésticos, tá? Para que a gente produza os móveis, né? Já aqui no 3D, exatamente com as medidas de cada eletrodoméstico. Então, a gente vai ter que definir algumas coisinhas, tá? Geladeira, máquina de lavar, TV, cuba, fogão, tá? Todo esse tipo de coisa a gente vai ter que definir para aqui tá com uma geladeira genérica, uma máquina de lavar genérica, tá? Então a gente tem uma porta superior sobre a geladeira e aqui a gente tem os armários, tá? Onde vai ter aqui cabideiro, prateleiras para as roupas e aqui embaixo gavetas, né? Para roupa íntima, para calçados, tá? Então a gente tem essa sequência de gavetas e aqui no meio a gente tem um nicho onde dobra sai aquela, digamos, tábua ou aquela bancada a meia altura, tá? Para fazer a parte do jantar, né? Então, uma mesinha ali, né? Que nem tu tá vendo aqui. Depois eu vou dar uma girada melhor no modelo, tá? Por enquanto, vamos vendo aqui pelas câmeras. Aqui é o sofá exatamente nas medidas que tu pediu, né? A gente tem aqui prateleiras que elas avançam de fora a fora aqui com uma iluminação de LED para colocar objetos. Aqui o espaço da cama, uma base mais baixinha para apoiar um colchão, tá? E vai ter uma cabeceira com uma iluminação de LED aqui para cima, né? E a gente tem esse painel que faz toda a volta aqui, né, vai circundando as paredes, a gente tem um ponto do ar-condicionado. Eu já te mostro aqui esses painéis que são de correr desse trilho, tá? Como é que ele foi feito, tá? Ele foi feito um painel semipermeável, tu já vai ver por um outro ângulo. Aqui do lado da portinha, que é uma portinha camarão, tá? Ela é bipartida. Tanto essa porta como essa porta aqui, elas se partem no meio para tu poder abrir a porta, tá? E poder ganhar mais espaço. Então ela é uma porta camarão que a gente chama. E aqui a gente tem mais duas portinhas de giro, tá? Com pouca profundidade, onde vai ter aqui sim vai ter as prateleiras, parte de calçados e aqui mais de roupas penduradas, maleiro, tá? E aqui a gente tem mais esse armáriozinho aqui, tá ok? Tudo dentro, né, daquele espaço da planta ali dos 9 por 3, tá? Vamos avançar aqui mais um ângulo, vamos ver aqui por um outro ângulo, né? Aqui olhando, digamos, né, da parte de quem tá do armário para o outro lado, né, olhando a outra vista que a gente está tendo, né, aqui é o grande janelão, tá, a grande janela que a gente tem para fora, né, como se a gente estivesse aqui na frente do sofá, aqui a gente tem o trilha, onde essa TV corre de um lado para o outro, e aqui a gente tem esse painel, que tu já vai ver também como é que ele fica, tá. Vou dar mais uma girada aqui para um outro ângulo, pegando a cozinha, tá, que a gente tem um calefator, né. Aqui a gente tem a bancada de trabalho, tá, então a altura da bancada tem que ser 75 centímetros, a altura da pia é 90. A gente tem a bancada aqui, a janela faz toda a volta, né, nesse contexto. A gente tem aqui os armários aéreos, né, e os armários inferiores aqui, tá. Aqui, obviamente, a gente tem aquele armário que a gente estava vendo, mas eu ocultei ele para que a gente conseguisse enxergar, senão ele ia estar tapando aqui tudo, tá, não ia estar conseguindo enxergar. Mas aqui ficou a mesinha, aquela tábua que ela gira, tá? A gente tem um forno ali, gaveteiro mais atrás, e aqui as portinhas, cuba, pia, torneira, tá? Depois a gente dá um giro um pouco melhor, ó, para tu ver aqui como é que funciona a parte da cuba, né? Um porta-detergente aqui, a torneira, né? O cooktop, ali a lixeira de orgânicos,
uma torre de tomadas, tá? Uma parte aqui do café, armário aqui que vira, também outro armário que tu consegue acessar o canto, né? Aqui tem uma outra torre de tomadas, tá? Para bancada, né? E aqui a gente tem, né, o granito. Isso aqui é um granito preto São Gabriel, tá? Que é um granito o que é o melhor custo-benefício, tá? E as janelinhas aqui fazendo toda a volta aqui em todo o armário, fica bem legal. A gente vai ter uma iluminação de LED no armário aéreo, fazendo esse L aqui também, que fica bem interessante, né, para iluminar toda a parte da bancada, toda a zona de trabalho, né? E tu tem ali a janelinha com vista, né, para o deck, tá? Vamos voltar aqui para a câmera, vamos ir dando mais um giro, né? Aqui olhando então de quem está aqui, ó, do sofá, bem do lado da cama, tá? Em direção à parte da cozinha, né? Aqui o banheiro, tá? E aqui a parte do armário, né? O armário que vai ter roupas, cabideiras, que eu mostrei anteriormente, mas só para que tu veja como é que fica aqui o espaço de circulação. E aqui tem esse avanço, tá? Infelizmente tem esse avanço. Se não tivesse esse avanço, ia ficar muito mais bonito, mais fluido, né? Todo o módulo. Mas a gente tem esse avanço aqui por conta, né? Do lavabo que tu queria colocar, com a cuba da lavanderia aqui para dentro do lavabo, né? A gente poderia até não ter esse avanço todo se a cuba ficasse para fora, né? Se a cuba ficasse para fora e emendando nesse tampo aqui da cozinha, tá? Daí não teria esse dentezinho aqui. Mas a gente vai ter que tem ele, né, por conta disso. Mas o restante está tudo harmônico, né? Como tu pode ver, a parte de modulação de móveis, tudo encaixando aí perfeitamente dentro do módulo, tá? Então tem uma todo ele em marcenaria. Aqui por mais um ângulo, ó, olhando um pouquinho mais em direção aqui ao sofá, né, de quem está entrando pela porta aqui do deck, né, e olhando para dentro do módulo, tá? Vou girar mais um pouco a câmera, olhando de quem está querendo acessar, tá, o módulo. Então a gente tem duas portas de correr aqui, a parte da cama, a parte da sala. E aqui, tá, não deu para fazer aquela porta da box modular, que é aquela porta de segurança que vai por fora. Uma porque a gente tem essa janela, tá? E daí eu fiz aqui uma moldura também, né, maior, né, para reforçar mais essa horizontalidade da janela. E outra também que se a gente tivesse aquela porta aqui e corresse ela para cá, tu ia querer sempre deixar essa porta aberta, então ia tapar todas essas janelas aqui, né? Que não faz sentido nenhum. Então o que eu fiz aqui foi instalar uma porta camarão de madeira, né? Que pode ser pintada de preto, ou pode ser de PVC, preto, ripadinho assim, tá? E essa porta camarão, tá vendo que aqui as quatro folhas, elas se desdobram e fecham aqui o vão, tá? Dá para recolher duas para um lado e duas para o outro, mas eu achei melhor recolher as quatro para esse lado de cá, para não ficar nenhum obstáculo aqui nessa parte do deck, tá? Então acabou ficando assim, né? Então essa foi a solução para poder fazer o fechamento e não ter a cortina ali também, tá? Vamos ver aqui mais um ângulo, olhando aqui então de quem está ali encostado no lavabo, olhando para dentro da cozinha, tá? E esse aqui é o painel, ó, que divide, tá, com o dormitório. Ele é um painel vazado, quadriculado, um painel que a gente chama de muxarabe, tá? Todo ele vazado, para quando também isso aqui estiver fechado, né? E mesmo que isso aqui esteja aberto, né? Quando ele está todo aberto, ele chega até aqui. Então, para ter melhor circulação do ar-condicionado, né? Achei melhor ele fazer ele vazadinho, né? Ele furadinho assim, tá? Para ter essa passagem de ar e dar uma certa privacidade e ao mesmo tempo ele fica semipermeável de um lado ao outro, tá? E o painel ele vem e encosta até o trilho da TV, tá? Mas daí quando quer passar a TV para o outro lado, obviamente tu tem que abrir um pouquinho o painel para conseguir passar a TV, tá? E essa TV ela consegue ter um giro de 360 graus, então tu consegue virar ela depois lá para a parte do deck para quando tu quiser, consegue virar ela para a parte aqui da mesa, né, quando tu quer e assim por diante, tá? Então ficou basicamente assim. Vamos dar mais um giro.
Vamos ver aqui a parte do banheiro, tá? Olhando aqui a parte do banheiro, opa, mexi na câmera. A gente tem aqui um espelho verticalizado, aqui uma ambos são portas, né, e ambos vão ter prateleiras para guardar produtos aqui, e a gente tem mais uma portinha aqui embaixo, com uma prateleirazinha, tá, para guardar coisas aqui dentro. Então o banheiro, tá, ele tem a parte da pia, né, um porta-detergente, porta-sabão aqui, né, e um móvelzinho e mais esse armário aéreo aqui que vai ajudar bastante, uma fitinha de LED por baixo para ter uma iluminação indireta, tá. Aqui, eu não coloquei ainda, tá, que eu também queria ver contigo, não botei nenhum revestimento de porcelanato. Aqui tá todo ele numa pintura cor cinza, tá, então eu vou querer ver contigo também que tipo de revestimento aí tu vai querer. Aqui a gente pode chegar com um piso vinílico, tá, até o box, e eu vou consultar a box modular, tá, para ver essa questão do box, porque normalmente a box modular tem uma base que é um tipo um plástico, que é a base onde a água cai e daí tem um mini ralinho, tá. Mas eles botam essa base, que já é uma base impermeabilizada própria deles, e fica um degrauzinho, e ela é uma base branca, tá. Eu só vou consultar eles também para ter certeza disso, para poder também colocar aqui no projeto, tá ok? Bom, e aqui tu tá vendo o armário vertical, né, que a gente tem do lado da entrada aqui do banheiro, né. Vamos ver aqui aqui o lavabo então, né. O lavabo aqui que é uma extensão da cozinha, só tem a porta aqui que divide, ó, a porta ela divide, mas aqui tem um móvelzinho, né, que fica o tanque, a torneira e o espelho como é no outro banheiro, só não tem o chuveiro, tá. Então tem o vaso sanitário, a gente vai ter prateleiras aqui dentro, essas duas, tanto o espelho como essa porta aqui elas abrem, tá. Todas essas portas aqui, elas são feitas 2 centímetros maior que a caixaria, aqui também, porque daí a pega do puxador, tu consegue puxar a porta por baixo aqui, toda a parte de baixo tu consegue encaixar o dedo e puxar a porta para abrir ela. Fica bem clean, bem minimalista. Aqui a gente tem uma cava também, que tu encaixa o dedo e consegue abrir essas portinhas, tá. Então aqui a parte do lavabo. Vamos ver, tem mais um ângulo aqui do banheiro, né, só para que a gente enxergue de quem está entrando no banheiro, ó, como é que ficaria, tá. Ali é o box, né, aqui é a pia, o vaso, aqui é um toalheiro elétrico, certo. Então só para que a gente visse mais, opa, esse ângulo, né, com o banheiro ali, tá. Então, basicamente, né, o que eu queria te mostrar e te apresentar, tanto da parte interna, aqui tu tá vendo a concepção interna, né. Vou dar mais um giro aqui, ó, aqui pelo outro ângulo, né, aqui olhando mais em direção à cozinha, né, aquela visão, tá. E a gente tinha também a parte de fora aqui do módulo, né, então esse módulo aqui visto de fora, né, sendo que aqui desse lado a gente vai ter que ter o aparelho, né, da máquina do ar-condicionado, tá. E a gente tem aqui, né, virando para o outro lado as 2 janelas, tá, dos 2 banheiros. Aqui a gente pode ter depois uma vegetação, ter um paisagismo, né, ter todo, e aqui a gente provavelmente vai ter o espaço que entra o veículo, né, ter um outro pergolado aqui mais embaixo. A gente tem que pensar aqui numa escadinha que vai subir também, mas eu queria te mostrar em linhas gerais, né, o que está sendo pensado aqui para o módulo, tá. Ele é um painel aqui todo ele ripado, que a box modular já tem esse revestimento, tá. E internamente é tudo uma marcenaria, né, tudo personalizado para as coisas se encaixar exatamente conforme as tuas necessidades. Então, a parte interna não é com a box modular, né, a parte interna a gente tem que desenvolver com a marmoraria, com a marcenaria, tem que ver os eletrodomésticos, tá. Então, né, basicamente era isso que eu queria te mostrar, para ver aí o que, né, qual é o teu feedback aí, qual que é os próximos passos que a gente vai dar, né. E lembrando, né, assim que se tiver tudo ok para ti, o que a gente precisa definir são os eletrodomésticos, tá, porque a gente precisa botar tudo nas medidas, né. E daí depois a gente parte para o foto, na verdade antes de partir para o fotorrealismo, a gente vai inserir dentro do terreno, vai inserir essa parte do automóvel,
né, aquecedor de passagem, e ver se tu vai querer ou não ter reservatório, se vai conectar a água direto de um poço, como é que tu vai fazer essas conexões, para que a gente possa projetar essas partes aí também, tá. Então basicamente é isso, tá ok, Jonas? Qualquer dúvida aí, por favor, me pergunta, tá bem? Até mais, tchau, tchau, um abração.